Meus amados, a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Um bom dia para a amada igreja. Não deixe a sua fé esfriar, viu? Se o físico está sentindo frio, o espiritual tem que estar fervendo, queimando. Aleluia. Mesmo que o nosso corpo físico se corrompa, o nosso exterior, o nosso interior se renova dia após dia. Quantos creem nisso? Diga amém. Marcos capítulo 5, vamos estar meditando na palavra de Deus. Se encontra no Novo Testamento. Marcos capítulo 5. Louvado seja Deus por essa rica oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez, podendo ser o porta-voz de Deus na terra. Aleluia. Marcos capítulo 5, no decorrer dessa semana, essa mensagem simples, que muitos conhecem de cor e salteado, subiu ao meu coração, começou a queimar, e quando Deus nos dá uma revelação, uma mensagem, nós temos que ouvir a voz do Espírito e pender por aquilo que Deus está falando. Aleluia. E ser fiel à sua palavra. Marcos capítulo 5, versículo 24 em diante. Diz assim o texto: E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e, despendindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Outra tradução vai dizer: quem me tocou? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Esta é uma manhã propícia para o sobrenatural. Só um ouviu. Vou dizer de novo: esta é uma manhã propícia para o sobrenatural. Aleluia. Depende de nós, da nossa fé. O Senhor, Ele está pronto para agir. Temos um livre acesso à presença do Pai, mas depende de nós. Irmãos, aqui temos a história desta mulher, que, como o texto bíblico já diz, que ela sofria 12 anos. Penso eu, com a mente de pregador, 12 anos sofrendo, padecendo de uma enfermidade incurável, uma doença crônica. Pela lei mosaica, ela era maldita, não podia conviver em sociedade, não podia ter laços familiares, amigos. Era uma mulher impura. Nós sabemos que perder sangue é um símbolo de vida. Não só apenas estava perdendo sangue, aquele ciclo que não parava, mas quando ela buscou recursos na medicina, como o texto bíblico nos diz, que ela buscou, mas em muitos médicos, mas nenhum pôde resolver a sua causa.
ela investiu seus recursos, as suas finanças, ela buscou ajuda, mas ninguém pôde ajudar. 12 anos sofrendo, e pensando nessa história, nesse texto, eu vejo os dias atuais de hoje. Nós não temos essa perca hemorrágica, que é só a mulher que tem mensal, mas é algo que estanca. Essa mulher não, era dia após dia, ano após ano, sofrendo 12 anos. Mas, por outro lado, alguns de nós está com alguns problemas que vêm decorrendo de longos anos. A Bíblia fala de uma mulher que ela andava encurvada, 18 anos, estava dentro da sinagoga, servia a Deus. Estava oprimida. A Bíblia fala de um homem paralítico que 38 anos estava no tanque de Betesda. E o Espírito de Deus me leva a esta mensagem, porque alguns de nós, no nosso meio, que está assistindo, que vai ver essa mensagem, está padecendo há muitos anos, perdendo nas mãos dos agiotas, perdendo nas mãos dos médicos, gastando dinheiro, pagando advogado para resolver causa na justiça, pessoas padecendo um desemprego, pessoas perdendo a sua paz, pessoas presas nesse mal, porque era um mal que estava na vida dessa mulher. Ela não era feliz. Quantos estão ano após ano na depressão? Quantas pessoas no nosso meio, você que está me ouvindo, está decepcionado com os homens, não é alegre, não é feliz, não é contente. Você está perdendo, não sangue, mas está perdendo vigor. Foi lido aqui que aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, como águia, voarão. Que esperam no Senhor renovarão as suas forças e não se cansarão. Voarão alto como as águias. Mas quando você olha para você, você vê que o seu sofrimento já passou de uma década. E as coisas ainda não se resolveram. E você está buscando, está investindo o seu dinheiro, você está investindo o seu tempo, você está investindo a sua saúde, você está investindo o seu esforço braçal, e você está vendo como essa mulher diz no texto bíblico, indo de mal a pior. As coisas não estão bem, não estão dando certo. Você mesmo, que está me vendo, me ouvindo, que professa a fé em Deus. E Deus, nesta manhã, Ele quer pôr uma vírgula e escrever uma nova história. Ou um ponto final e decorrer com uma nova história. E nós que servimos esse Deus poderoso e vivo, estamos num ambiente de fé, que tudo pode ser possível. Lucas 1,37. Esta palavra é poderosa. Essa mulher sofrendo 12 anos, perdeu seus bens, estava perdendo vida, estava perdendo a sua saúde, estava amênica, raquítica, fraca, era uma pele e osso. Quando que vai mudar a história dela? Observe o versículo 27, diz assim o texto bíblico: e ouvindo falar de Jesus, aleluia. Ouvindo falar de Jesus. Outras traduções vai dizer, ouvindo falar da fama de Jesus, dos milagres que Jesus operava, dos milagres, dos testemunhos de quem por ele era curado, liberto, salvo. Quando ela ouve falar da fama de Jesus, observe o texto de Marcos 16, vamos ler Marcos 16, 54. E saindo eles do barco, logo o reconheceram,
55, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazerem leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que achavam enfermos. Ou seja, Jesus está em Gadara, Jesus está na Galileia, em Cafarnaum, na Judéia. Se ele está naquele local, vamos a multidão para lá. Vamos levar as pessoas enfermas nos leitos para eles serem curados. Versículo 56. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogaram-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla das suas vestes, e todos que lhe tocavam saravam. Esse texto explica tudo da mulher do fluxo de sangue. Aonde Jesus estava, as pessoas iam, a multidão ia até ele. Se ele estivesse na praça, levava todas as macas, os leitos na praça, ao menos para tocar na orla dele, na vestimenta, na barra da roupa de Jesus. Se ele tivesse com uma roupa sacerdotal, na barrinha da roupa, apenas tocar na orla dele, já era curado, já era sarado. Então, imagino eu que, quando esta mulher ouviu falar da fama de Jesus, dos prodígios, dos sinais, das maravilhas que ele fazia e operava, a fé dela aumentou, a fé dela despertou. Porque, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar da fama de Jesus, veio por detrás, entre a multidão. Então, quando ela ouve falar, a Bíblia fala, em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Marcos 16 fala, ide pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque este evangelho é o poder de Deus. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, a intenção, diga comigo, a intenção do coração dela mudou. Até aqui, ela tinha decepção. Se ela buscou o curandeiro não curou ela, o feiticeiro não curou ela, a magia não curou ela, a medicina não curou ela, nada. Mas aqui a fé entrou. Jesus entrou na história. Agora a fé dela despertou, porque ela ouviu falar da fama de Jesus e aí mudou a intenção do coração dela. A Bíblia fala em Salmos 139, Salmo 139, versículo 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Conhece o meu deitar e o meu levantar, de longe entende meus pensamentos. Tudo conhece. Jeremias 17, 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu, o Senhor, mapeio. Eu vejo as profundezas do recôndito do teu coração. Eu esquadrinho os teus pensamentos. Quer dizer isso. Eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos, é isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus, Ele olha para dentro de você e te conhece. Lembra daquela passagem de Samuel 16, quando o profeta foi lá na casa do pai de Davi, de Jessé? O profeta tinha ungido Samá, Abinadab, Eliabe. Aí Deus falou, não, você está olhando a aparência, eu sou Deus que vê o coração. Você está olhando o físico, o externo, né? A beleza. Eu sou Deus que olha o coração, o interno, os pensamentos, os caminhos, a intenção do coração.
Isso tem um peso nesta manhã. Qual tem sido a intenção do teu coração quando entrou aqui dentro? Se a Bíblia fala, guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Esse ambiente é um ambiente propício para o sobrenatural. Eis que está abertos os olhos do Senhor e os seus ouvidos para ouvir a oração feita nesse lugar. Se você estiver conectado, você recebe. A tua adoração também é recebida se você estiver adorando em espírito e verdade. Deus também recebe a tua adoração nesse lugar. Senão, é só cantarola. Mas eu quero ser bênção de Deus nessa manhã, crendo que Deus está operando por intermédio da sua adoração. E ouvindo falar de Jesus, não só muda a intenção do coração desta mulher, mas também a fé dela é despertada. E nós podemos ver lá no livro de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que nós sabemos que aqui é a galeria dos heróis da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que se não vemos. Ora, a fé é a certeza, é a convicção de fatos que não vêm, mas se espera. Isso é fé. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé, diga comigo, igreja, sem fé, vamos ler, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O texto está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a intenção daquela mulher mudou, gerou fé, porque ela ouviu os testemunhos, testemunho gera fé, a fama de Jesus gerou fé, ela começa a se mover. Ela ouviu, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Agora, qual é o segundo ponto? Primeiro, ela ouviu. O segundo, ela moveu-se. E ela moveu-se. Então, ela já sai desse estágio de melancolia, depressão, de ansiedade, de desespero, de prisão espiritual, de perca de sangue. Mas ainda está enferma, está doente, está anêmica, está fraca, está ferida, está machucada. Mas agora ela tem algo gerando dentro dela, que é a fé. Eu não sei como você chegou nesta manhã. Pode estar amassado nas mãos do Senhor, como Ele amassa o barro. Pode estar com a vida de ponta cabeça. E desesperado, eu não sei o que fazer. Eu penso que essa mulher estava perdendo os dias de vida. Mas ela ia usar o último esforço dela, de caminhar no meio de uma multidão, enfrentar o desafio da multidão. Porque o que ela precisava era urgente. E o que você precisa também é urgente, tem que ser hoje, agora, nesta manhã, nesse domingo, as coisas têm que acontecer. E ela moveu-se, andou, ela começou a buscar Jesus na multidão. É bem verdade que quem foi até Jesus primeiro foi Jairo falar que a sua filha estava doente. Então, enquanto Jesus e Jairo conversam, essa mulher vem. Enquanto Jairo e Jesus, ou seja, enquanto Jesus está saindo para a casa de Jairo, esta mulher vem para tocar nele. Então, segundo ponto é mover. Você tem que se mover. Você tem que andar.
Você está ouvindo todos os domingos aqui a palavra de Deus, mas se você não se mover, não agir com fé, as coisas não vão acontecer. Não adianta você ouvir aqui e só guardar. A Bíblia diz que nós temos que ser praticantes da palavra. Você tem que declarar, você tem que se mover, você tem que falar, você tem que mostrar as obras da sua fé. Senão será morta a sua fé. Então ela se moveu, porque ela estava em fé. E a fé faz você se mover. Ela começou a romper a multidão. Ela não poderia tocar em ninguém porque era impura. Ela não poderia ser vista por ninguém, senão ela ia ser apedrejada. Então, ela se camuflou, porque ninguém viu ela. Outra coisa, ela não queria ser reconhecida, porque ela falou, eu vou por trás dele, de trás dele. Eu não quero que ele me vê. Eu não quero que os discípulos me vejam. Eu vou como uma anônima, como uma ninguém. Eu só quero o meu milagre. Vamos ler o texto bíblico de Marcos, capítulo 6. Diz assim: E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Aqui aprendemos outra coisa. Quando ela ouviu falar da fama de Jesus, ela começou a se mover. E ela começou a dizer para si mesma, eu só preciso tocar nas vestes dele. Ela estava dizendo no seu espírito, dentro de si, eu só preciso ir. E a fama é que todos que tocam nas orlas, na vestimenta dele é curado. Eu só preciso disso. Eu só preciso de me aproximar de Jesus, da presença. Não precisa dele falar comigo, dele tocar em mim, basta eu tocar nele. Ali já estava sendo imposto a fé, a prática da fé. Ela já estava com fé. Ela acreditava que se tocasse nele, ela seria curada. Aí o Espírito de Deus manda te dizer, o que você tem falado? Eu converso com algumas pessoas no meu trabalho, na rua, em alguns locais, eu vejo as pessoas reclamando, as pessoas murmurando, as pessoas decepcionadas. As pessoas, a maioria que eu converso, não demonstra conhecimento bíblico, não demonstra conhecimento de fé. A expectativa dela está no governo, a expectativa dela está no dinheiro, no trabalho dela. Raramente isso é ou não é verdade? Igreja do Senhor. As pessoas não citam versículo bíblico. Ela fala, não, porque o governo está isso. A inflação. Se em outro país é diferente, você não vê ela falando, o Senhor suprirá as minhas necessidades, Ele é dono do ouro, da prata, Ele é o meu pastor. O que sai, a boca fala, o coração está cheio. O que sai da maioria das pessoas que eu vejo é palavras de derrota, de fracasso, de depressão, de melancolia, de decepção. Uns reclamam do casamento, outros reclamam do trabalho, outros reclamam da igreja que congrega, outros reclamam do governo, outros reclamam do médico, do diagnóstico do médico, outros reclamam da dor no corpo que não sara. Mas você não vê as pessoas falando, o Senhor é que me cura, que me liberta, que me salva, que me transforma, eu estou esperando no Senhor. Aí como é que você vai ter fé? Vamos ler Provérbios 18, 21. As palavras têm poder. 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, quem dela se alimenta viverá. É muito perigoso o que você fala. 70% do teu corpo é água. Quando você fala uma palavra de bênção,
a água do corpo vibra. Mas se você fala palavras negativas, começa a destruir esses cristais de água dentro do seu corpo, começa a ficar diferente, vai perdendo o brilho. Por isso que você olha para uma pessoa, ela está capengando, cabisbaixa, olha um rosto depressivo, olha a feição melancólica da pessoa. Só de você ler a palavra de Deus todo dia é vida para os seus ossos, luz para os seus pés, para os seus caminhos. A palavra de Deus é vida para o seu corpo físico humano, é comprovado. Está aqui, mas você tem meditado na palavra? Como está o seu coração? Qual é a intenção do seu coração? O que a tua boca tem falado? Que você é mais que vencedor ou um derrotado? Você pode dizer isso com certeza hoje, que maior é aquele que está em você do que o que está no mundo, que você é vencedor, que você é sacerdote de Deus, herdeiro e cordeiro. É para você dizer essas palavras. Você vai ter uma vida triunfante se você declarar as bênçãos. Dentro da sua casa, dentro do seu lar. Você ama o lugar que você mora, a cidade que você mora, a sua casa, o seu terreno, as suas criações, sua esposa, os seus filhos, seus parentes. Nós fomos feitos para liberar as bênçãos de Deus sobre a nossa descendência, sobre a nossa casa, sobre nossos familiares, sobre a igreja, sobre o trabalho. As pessoas ao seu redor podem estar falando derrota, mas você não. As pessoas ao teu redor podem falar que está desempregada, mas você tem que chegar com a palavra, Deus vai abrir a porta para você. Você tem que ser um canal de bênção e se mover em Cristo, se mover pela fé em Cristo. Eu quero tematizar essa mensagem, tocando em Jesus. Tocando em Jesus, tocando em Jesus. Ou você fica 12 anos sofrendo, 18, 3, 10, 30, 40 anos. Ou você se move nesta manhã e vai de encontro com Jesus. Hoje tem duas histórias, os que vão passar a vida, que seja 70, 80 anos, 100 anos reclamando, ou alguém que vai triunfar e contar testemunho de vitória. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter tribulação, mas de uma coisa eu sei, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Nesta manhã, eu quero desafiar você, encorajar você, que você fica ousado, ou você muda o seu coração, a intenção e começa a declarar as verdades bíblicas, ou o diabo vai sambar de você, vai bater na sua cara, vai chutar seu mulambo, e você vai ter que ficar quieto, até você descobrir que você tem autoridade e suas palavras também têm poder quando você fala. Começa a orar dentro da sua casa. Unge toda semana, tira um dia da semana, unge porta, janela, unge os materiais, unge as coisas domésticas, unge as coisas materiais, declara o sangue do Cordeiro nos umbrais, declara a proteção, começa a declarar, a feitiçaria não vai entrar na sua casa, a doença não vai entrar na sua casa, a enfermidade não vai entrar na sua casa, a morte não vai entrar na sua casa. O divórcio não vai entrar na sua casa. A derrota, a miséria não vai entrar na sua casa. Se você falar isso, os anjos respeitam e os demônios respeitam. Mas se você não disser, o mais valente vai entrar lá e vai coordenar lá dentro. O mais valente é Jesus. O valente vai entrar lá e vai amarrar. Aí vai ter que vir Jesus, o mais valente, para expulsar ele de lá. Ou você domina a tua língua, a Bíblia diz que a língua pode incendiar um bosque. Ou você domina o que você fala, ou você vai ser influenciado por outros. É você que tem que influenciar, e não ser influenciado. É você que tem que chegar e falar, não, eu nasci para dar certo, as coisas vão melhorar, as coisas estão tomando uma nova proporção.
Eu tenho que me mover, eu não posso ficar parado. Já ouviu falar de Jesus? Agora toca nele. Já ouviu falar de Jesus? Já está com a fé crescente? Agora fala para os montes, está na hora de você se mover da minha vida. Jesus mandou você falar com os montes. Olha para a enfermidade e fala: enfermidade, saia do meu corpo, desmaterializa. A vida de Deus opera em mim. Você tem que falar: gripe, sai do meu pulmão. Câncer, sai. Não saiu no outro dia? Câncer, sai. Eu te amaldiçoo. Câncer, sai. Jesus já me curou. Começa a falar até que ele vai desaparecer. O mioma, o tumor, sai do mesmo jeito. Não há nada impossível para Deus. E tudo é possível àquele que crê, igreja. Você acha que eu não vivo assim? Eu não estou aqui pregando, eu creio o que eu estou falando. Aleluia. Terceiro ponto, tocou. Ouviu, moveu e agora ela tocou. Quando ela vai por detrás de Jesus, versículo 27, Marcos 5, versículo 27, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia, ou seja, falava, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei, eu serei curada. O toque é um ato de fé. O toque é um ato de fé. Quando ela toca em Jesus, versículo 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. Quando ela toca em Jesus, imediatamente o milagre aconteceu. O sangue cessou, instantaneamente cessou, parou. Deus é um Deus de já, de agora. Deus não quer fazer amanhã, Ele quer fazer agora. Se você tiver fé, o milagre vai acontecer agora. Não é no final do dia, é agora. Por quê? Porque havia uma urgência, a dinâmica da fé e da ação divina. Onde a fé, a resposta de Deus é rápida e transformadora. Tem fé aí? Então vai ser rápido a resposta de Deus, vai ser transformadora. Lembra do rei Ezequias? Foi instantâneo a resposta. Isaías não tinha nem saído do pátio, Deus já falou, volta para lá. Lembra de Daniel? Demorou 21 dias, mas quando o anjo veio falando assim, desde o primeiro dia que você se prostrou, clamou, orou, foi ouvida as suas orações. É que houve uma batalha. As coisas não estão acontecendo, mas persista, é uma batalha espiritual. Deus quer te abençoar. A vontade de Deus é alcançar sua vida, sua casa, que você possa nessa manhã declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Quando ela toca em Jesus, ela se sente já curada, ela sente o seu corpo físico, algo sobrenatural aconteceu com ela sente paz, ela sente alegria, ela sente conforto, algo muda dentro dela, na genética dela, no DNA dela. Imagine a virtude, o poder, a presença entrou dentro dela, estancou o sangue dela, as moléculas dela, a carne, os ossos, as medulas, os membros do corpo dela, foi tocado pela virtude de Deus. Oh, glórias! Aí Jesus parou. Jesus parou, olhou assim no meio da multidão, olhou para os discípulos e fala, quem me tocou? Quem de vocês tocou em mim? Aí ninguém falou que tocou nele. Vamos ler aqui.
E disse: quem tocou nas minhas vestes? E, versículo 31, e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera, mas não achou ninguém. Lucas, o médico Lucas, escreve, porque essa mensagem narra em Mateus, Marcos e Lucas, nos 3 evangelhos sinóticos. Lucas vai dizer assim, Lucas 8,45, e disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos negaram. E disse Pedro, aí o Pedro se levanta e fala: mestre, a multidão te aperta. A multidão te aperta, ou seja, a multidão te oprime. E diz: quem me tocou? O que Pedro está dizendo, mestre? Todo mundo te agarra. Todo mundo pega nas suas vestes, na sua roupa, puxa você, quer te amassar, quer te apertar, quer tocar em Jesus, quer pegar essa presença gloriosa, maravilhosa. Eu vejo num tom de descontração de Pedro, falar: mestre, está todo mundo te apertando, mestre. Se eu estivesse lá, eu também ia apertar ele, aleluia. Eu também ia chegar até ele e falar assim: eu quero grudar, eu ia grudar no braço direito dele. Falou: estou do teu lado, Jesus, aleluia. Oh glória, eu também quero um pouquinho do que você tem, Jesus, aleluia, uma porçãozinha do teu Espírito sobre mim. Pedro está dizendo: a multidão está te espremendo, como se espreme a uva para virar vinho, para o azeite, para espremer ali a oliva para fazer azeite. Estão te apertando, Jesus, estão te amassando, Jesus. O povo está sedento, a multidão está com fome de Deus, a multidão quer Deus, a multidão quer Jesus, aleluia. Mateus 11:28, o próprio Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Deixa os pequeninos vir a mim, traga o povo até mim. Oh glórias, deixa apertar eu, porque é para isso que eu vim, para curar, para libertar, para transformar, para restaurar, para dar vida e vida com abundância. Quero declarar nessa manhã: o milagre está acessível, Jesus está acessível para você. Continue apertando, continue apertando, continue agarrando Ele. Provoque o seu milagre nesta manhã, se aproxima dEle com fé, pressione um pouquinho mais, pressione, vai acontecer. Pressione, toque em Jesus, agarre Ele, pressione, creia, toca nele pela fé. Aleluia, glórias a Deus. Agarre o seu milagre. A virtude dele saiu e tocou nela. O poder dele, a virtude dele está aqui nesta manhã, para transformar a sua vida. Para transformar a sua vida. Quem sabe você entrou aqui com dores no corpo, mas a virtude dele vai tocar em você. Quem sabe você entrou aqui, as pernas estão doendo, há um peso nos ombros, insônia, não anda dormindo direito. Há quanto tempo está tomando os remédios, não vê a cura, não vê o milagre? Você entrou aqui, não está ouvindo direito, está com problema na audição, na visão. Jesus quer curar você aqui hoje. Você entrou aqui, está com a pressão sua desregulada, o seu diabetes está desregulado, o seu colesterol, o triglicérido está desregulado. Jesus quer te curar aqui agora. Quem sabe você entrou aqui, está vendo o vulto, ouvindo vozes, as coisas se mexem lá na sua casa, o quadro cai, um cheiro horrível,
fizeram alguma coisa, mandaram alguma coisa. Jesus quer desfazer a obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria nesta manhã. Aleluia! Quando ele liberou a cura para ela, ele diz, aleluia, quem me tocou? Aí a mulher, vendo que Pedro respondeu e ninguém se manifestava, ela então, oh glória, versículo 47 de Lucas 8, vai dizer assim, então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, que não podia esconder, não pode se esconder o teu testemunho de vitória, viu? Quando Deus faz a obra, você tem que vir e falar. Então, vendo ela que não tinha como ocultar, não tinha como esconder, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e logo sarara. Então ela testemunhou, pessoal, eu sou uma mulher assim, que vive no vale da rejeição, 12 anos eu sofrendo, gastei meus dinheiro, estava indo de mal a pior, toquei nele, fui curada, e agora eu estou sarada, minha vida foi transformada. Olha o que Jesus vai dizer para ela, 48, e ele lhe disse, tem de bom ânimo. Então ela estava desanimada antes. Filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e seja livre desse mal. Lucas não fala, vai-te em paz e seja livre desse mal. Lucas fala, vai-te em paz. Mas, em Marcos aqui está escrito, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada desse mal. Então o mal, uma opressão, algo espiritual estava tirando a vida dela. E aquelas cadeias foram quebradas quando ela tocou em Jesus. Jesus é a solução para a tua vida. Ele é o caminho. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nesta manhã, se coloque de pé. Como Jesus disse, eu vou fazer uma oração profética. Como Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e seja curada desse mal. O mal não vai prevalecer na tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Todo mal será quebrado. Eu declaro paz nesta manhã sobre a sua vida. Eu quero chamar à frente aqueles que se encontram desempregados, aqueles que estão com causa na justiça. Temos uma vitória aqui do irmão que resolveu uma causa na justiça, sim ou não? Está no nosso meio, ele veio hoje, se ele não estiver aqui, tem um irmão aqui. Outra coisa, tem alguém, uma mulher estéril aqui que não consegue gerar? Problema nas trompas, no ovário? Se tem, vem à frente que eu vou orar, Deus vai abrir a sua madre, vai ser testemunhado para a glória de Deus, que Ele é o Deus que abre a madre da estéril. Aleluia! Meus amados, aquilo que está assolando você, já caiu por terra. Eu quero chamar à frente você que está desenganado da medicina. Nós vamos orar e declarar a tua vitória. Você que não está tendo paz, não sabe o que é paz, é só briga na sua casa, é só luta, é só discussão, é só decepção, você não está feliz, e essa palavra veio de encontro com a tua vida, porque Ele é aquele que com o poder dEle transforma a tua vida. Tem mais pessoas, aleluia, aleluia, você que precisa de uma cura, aleluia, coloque agora a mão na área onde você precisa de um milagre.
Você tem toda a liberdade para vir ao altar, enjoelhar, ficar de pé. Quero chamar os parceiros de oração, os pastores, se possível. Coloca a mão na área da enfermidade. As suas palavras têm poder. Você está cheio de fé. Você ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Diga comigo, em nome de Jesus, ordeno que toda enfermidade morra e saia do meu corpo. Você vai declarar isso várias vezes durante o dia, até que isso desmaterialize. Em nome de Jesus, fala: o meu corpo é templo do Espírito Santo. Ele vitaliza cada fibra do meu ser. A vida de Deus em mim destrói doenças, enfermidades e dores. Esta vida energiza cada célula do meu ser, cada célula do meu sangue, cada osso do meu corpo, cada fibra do meu ser, de modo que irradio vida e saúde sempre. Meus órgãos são revigorados com a palavra vivificante de Deus, e estou vivo. Mais uma vez, estou vivo. Glória a Deus e aleluias. Senhor, na tua presença, debaixo de uma unção, em nome de Jesus, o Senhor disse que curaremos doentes, os enfermos, expulsaremos os demônios, ressuscitaremos os mortos. Senhor, tua palavra diz: e recebereis a virtude quando vir sobre vós o Espírito Santo, e recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Começa agora, igreja, a sentir essa virtude te tocar, a sentir esse poder te tocar. Começa agora a sentir o poder, a virtude no teu corpo. Quando aquela mulher tocou nele, ela já sentiu curada, ela já sentiu sarada, ela viu-se sarada. Começa a se ver sarado agora, começa a se ver curado agora, começa a se ver agora em novidade de vida, começa a ter forças renovadas, em nome de Jesus. Começa a cair por terra todo espírito da doença, começa a cair por terra agora todo espírito da enfermidade, toda maldição hereditária caia por terra. Sai da mente dele, sai do coração, sai do espírito, sai da alma, espírito maligno, em nome de Jesus, perca as forças. Você que está operando na família, no seio familiar, você que coloca maus pensamentos, pensamento de derrota, pensamento de fracasso, na vida, no coração, na mente dessa pessoa, você que traz a depressão, você que causa a depressão, você que coloca que ele não é ninguém, que ela não é ninguém, você que traz sonhos perturbadores, em nome de Jesus, sai da mente, sai da casa, sai da família, sai do físico, doenças e enfermidade, solta agora, em nome de Jesus. No mundo espiritual, está sendo agora ecoado a voz profética: tumor, cisto, sai agora, toda espécie maligna de câncer, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, põe a mão sobre a enfermidade, fala: em nome de Jesus, sai do meu corpo, em nome de Jesus. Todo estresse, todo cansaço, todo estresse, todo cansaço, cai por terra agora. Toda opressão,
toda opressão. Você que tem falado, espírito da morte, caia por terra agora. O espírito da morte tem falado, dá um fim na tua vida, dá um fim na tua vida. Isso é uma mentira do diabo. Você que tem soprado na mente, no coração agora, você que tem causado a destruição na família, através da bebida, através das drogas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cai por terra agora. Senhor, em nome de Jesus, manifesta o teu poder agora, manifesta a virtude. Começa a ser tocado, igreja, com a virtude, com o poder de Deus. Começa a sentir o teu corpo agora tremer. Uns vão sentir um fogo, outros um arrepio, outros vão sentir vontade de vomitar, outros que têm obra de feitiço, macumbaria no estômago. Você comeu comida macumbada, você comeu comida macumbada, sente ânsia de vômito agora. Sai do estômago dela, sai do estômago dele. Se algum feitiço oculto, se algum espírito oculto, manifesta agora para sair. Toda entidade bate em retirada agora, em nome de Jesus. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e seja livre desse mal. Todo mal está sendo quebrado agora. Rabachanta lamai. Fala em línguas. Se vê curada, se vê curado. Começa a ver a obra de Deus operando na vida. Operando Deus, quem impedirá? Levanta as mãos para o céu e declara: eu não aceito mal, eu não aceito nenhuma retaliação, nenhum dardo inflamado do maligno. Começa a orar, desperta a tua fé. Move, 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 igreja, move, igreja. Você está tocando nele agora pela fé. Se aproxima dele agora, aperta, puxa o teu milagre, puxa o milagre para o natural, arranca do sobrenatural, puxa para baixo. Toca, 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 toca pela fé em Jesus. Toque em Jesus. O peso nos ombros, a dor de cabeça sai agora. A dor na coluna, o peso na coluna, sai agora. Saia, você que está me assistindo. Há um anjo aí na tua casa, com uma espada reluzente, cortando todo o laço, limpando, em nome de Jesus. Você vai testemunhar que Deus é Deus de milagres. Em nome de Jesus, você vai testemunhar que Ele está operando, que Ele está curando. Começa a receber a cura, começa a receber o milagre. Espírito da dívida sai, espírito maligno que atua na finança sai, espírito do divórcio, você que causa briga no casamento, sai agora em nome de Jesus. Espírito da morte, saia, 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 saia todo mal. Isso, aumenta a intensidade, igreja, aumenta a intensidade. Mergulha, mergulha, igreja. É um momento de fé. Jesus está curando. Jesus, o Senhor tem liberdade para passear no nosso meio. Toca nele, igreja, pela fé. Toca pela fé em Jesus. Começa a receber a paz que excede todo o entendimento. Receba a paz, receba a paz, receba a paz. Receba a paz. O teu coração anda agitado, você está com a mente agitada, não dorme direito. Receba a calmaria, receba a paz, receba a tranquilidade. Você anda nervosa, nervoso, irritado, receba a paz. Eu te dou paz, a paz de Cristo. Seja inundado da paz, seja inundado da paz. Toca, toca nele, toca nele, aleluias. Quem toca nele tem certeza que na hora é abençoado, aleluias.
Aleluias. Vamos louvar o Senhor.